Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos trazer o episódio 1 do Como Viveremos, do Francis Schaeffer, que é aquele que ele trata da Roma Antiga. O Schaeffer transformou o seu livro Como Viveremos, que é uma obra de 76, em um documentário. Com isso ele conseguiu abranger uma quantidade muito maior de espectadores. E esse comentário que nós vamos trazer hoje aqui é referente ao audiovisual, ao documentário, ao episódio 1 que trata da Roma Antiga, porque no livro é um pouco mais expandido. Eu vou deixar na descrição o link do original para que você possa acompanhar. E eu vou fazer um comentário sobre esse episódio 1. Eu acho que é importante que nós sempre deixemos viva essa lembrança da obra do Schaeffer, porque ele nos ensina muito fortemente a fazer uma ligação da fé cristã com a cultura. Ele nos ensina que a fé cristã tem algo a falar sobre a cultura, que a fé cristã pode ser sal e luz para a cultura. E a minha forma de comunicação é a partir desse diagrama. Eu prefiro fazer sobre essa forma. Acho que flui melhor a dinâmica de explicação. É um diagrama, ele tem várias cores e cada um dos pontos, tópicos e subtópicos explica um pouco o que está lá no documentário, no episódio 1 da Roma Antiga, que, como eu disse, vou deixar o link aí para que nas descrições para que você assista o original. Se você não assistiu o original ainda, eu até digo que você dê uma pausa aqui, vá assistir e depois volte. Bem, então vamos ao comentário do episódio 1, que fala da Roma Antiga. Então, primeiramente, aí eu vou seguindo o gráfico aqui, começando na cor roxa. O Francis Schaeffer vai falar dos fundamentos da civilização romana. Ele vai falar que Roma tinha bons valores como dever cívico, a força militar, a sua organização social. A sua base estava no direito romano, mas tinha um ponto negativo, porque o foco de tudo isso não estava em uma base transcendente, não estava em uma base absoluta, mas estava numa base precária, que é o humanismo. Aí na cor azul, ele vai dizer que por conta desse foco no humanismo, houve um declínio moral e cultural. E perdeu-se os bons valores éticos que Roma tinha, por conta principalmente de um materialismo e de um hedonismo exagerados, gerando com isso corrupção e desigualdade social. Tudo isso, a perda de valores éticos, o materialismo, o hedonismo, a corrupção, a desigualdade social, o Schaeffer coloca porque a base não era suficiente para suportar o edifício. Ele dá até um exemplo lá no documentário, que é uma ponte, que ele diz que a Roma Antiga construía muitas pontes para fazer a passagem comercial e de pessoas, mas que hoje, nos dias de hoje, se um caminhão passasse por essa ponte, iria desabar. Assim, igualmente, ele coloca dentro da história romana. O foco no humanismo não é fortemente o suficiente para suportar os valores que tendem, então, sem a base transcendente, a caírem em materialismo, hedonismo, corrupção e desigualdade social. Na cor verde, ele vai fazer um elenco dos problemas internos e externos. Os problemas externos que levaram à queda de Roma, todos nós conhecemos, foram principalmente as invasões bárbaras. Mas o Schaeffer vai dizer que esse não é o principal problema. Roma caiu, sobretudo, não foi por conta das invasões bárbaras, mas por problemas internos, por fragilidades internas, além, claro, das invasões bárbaras. Mas uma falta de unidade, que sobretudo se deu por uma fragilidade interna, que vem justamente daquilo que foi falado anteriormente, um declínio moral e cultural. E nesse sentido, aí na cor laranja, ele vai dizer que houve uma crise de significado dentro da identidade romana, uma incapacidade de responder às questões mais fundamentais, que é justamente aquilo: como eu respondo o que é certo e como respondo o que é errado. O Schaeffer vai dizer, depende da tua base de pensamento, depende da tua cosmovisão. E aí o Schaeffer é muito claro, muito incisivo e direto. Se a tua cosmovisão ela é focada no humanismo,
você vai tender com o tempo à corrupção e à perda de valores éticos, e não vai saber responder, distinguir o que é certo e errado. Mas ao contrário, segundo Schaeffer, se a tua base está no transcendente, está no absoluto, está no infinito, está no Deus único, a graça de Deus vai te iluminar para que você saiba distinguir o que é o certo do errado e assim não perder os valores éticos. E por isso, ainda aí na cor laranja, ele coloca que há uma insuficiência, uma filosofia humanista insuficiente. Quer dizer, os romanos erigiram o direito romano, por exemplo, os deveres cívicos, a força militar, mas isso não foi suficiente, porque a base é humanista. Os próprios deuses romanos, o panteão de deuses romano, para Schaeffer, é finito, porque vem da exacerbação da vaidade e da arrogância humana, romana, que erigiu então esse panteão. Ao contrário, tudo deve partir, segundo Schaeffer, de Deus, de uma base transcendente, que aí sim ilumina e gera significado. Na cor amarela, paralelos com o mundo moderno. O Schaeffer trata, na sua obra, do mundo romano, não para um diletantismo acadêmico, mas ele quer mostrar que o que aconteceu com o mundo romano está acontecendo com o nosso tempo. Nós, segundo o Schaeffer, ele mostra isso no audiovisual, lá no documentário, há um declínio dos valores do Ocidente. E por isso, vindo esse declínio justamente de um afastamento da base moral cristã, que foi fundamental para erigir grandes nações, como por exemplo os Estados Unidos, a Inglaterra com o anglicanismo. É esse paralelo que ele mostra. Assim como o mundo romano declinou, nós, enquanto Ocidente, também estamos declinando, porque estamos perdendo valores éticos, valores fundamentais, a partir do afastamento da base moral cristã. E é nesse sentido que o Schaeffer fala, aí no ponto vermelho do diagrama, uma necessidade de uma base absoluta, a verdade bíblica como o antídoto. O Schaeffer vai inclusive mostrar que isso aqui é factual, isso foi pontual dentro da história romana, porque ele vai mostrar que os romanos eles tinham uma tolerância muito grande para com todos os povos e todas as religiões, desde que eles adorassem aos seus deuses, aos seus panteões, mas também adorassem ao Estado romano e a César. Isso Schaeffer coloca muito claramente lá no capítulo 1, está tanto no livro, obviamente, mas estamos aqui, o nosso foco aqui é a obra audiovisual dele, que eu vou deixar o link aí para você assistir o original. Então, para o Schaeffer, ele coloca isso de uma forma muito clara. Quer dizer, os romanos eles toleravam a religião dos povos conquistados desde que, ou seja, havia uma condicional, desde que eles também adorassem a César e ao Estado romano. Qual foi o problema com os judeus e com principalmente os cristãos? É porque ambos, os cristãos, por exemplo, não adoravam ao Estado romano nem a César. Eles adoravam somente ao Deus Altíssimo, que nos foi completamente apresentado por Cristo, que é Deus igualmente. Então, nesse sentido, os cristãos foram perseguidos pelo Estado romano. Os imperadores romanos perseguiram os cristãos, levando-os à arena do Coliseu para serem mortos por leões, por gladiadores, e enquanto a turba ensandecida aplaudia o martírio dos cristãos. O Schaeffer vai dizer, por que houve o martírio? Por que eles não escaparam? Porque eles não adoraram ao Estado romano e a César. E é nesse sentido que Schaeffer coloca que o cristianismo deve ser o fundamento moral para as nações, para que esses valores éticos fundamentais permaneçam, para que não haja um declínio moral e cultural a partir do materialismo e hedonismo, mas ao contrário, se afaste da corrupção, haja justiça social a partir justamente do cristianismo como fundamento moral. Essa foi a nossa apresentação do episódio 1 do audiovisual, documentário. Espero que tenham gostado. Esse é o pensamento de Francis Schaeffer
um filósofo, teólogo fundamental para os nossos tempos, ainda extremamente atual no século XXI. Espero que isso fomente mais estudos sobre Schaeffer. É um autor que merece ser estudado, a sua obra. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal e muito obrigado.